Olá meus amigos e minhas amigas da reabilitação cardiovascular, canal Max Cardio. Sou Vinícius Afonso, fisioterapeuta cardiovascular. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é possível calcular o consumo em VO2 ou METs de uma pessoa que está caminhando a 3 km por hora. Mas antes, se você é novo aqui no nosso canal, queria convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativarem as notificações e darem logo aí um joinha antes da gente começar o vídeo. Pessoal, para ilustrar, para exemplificar, eu trouxe aqui um material das diretrizes do ACMS, né, um livro excelente, inclusive recomendo para todos, que ele mostra, né, uma fórmula bem simples de você calcular de forma indireta, né, o consumo, como ele traz aqui, os cálculos metabólicos para estimativa de gasto energético, que vai ser tanto em VO2 quanto em METs. Antes disso, a gente precisa deixar claro que isso aqui é um cálculo aproximado, é um cálculo indireto e que vai ser útil principalmente naquelas situações em que os testes máximos, principalmente aqueles testes que aferem o VO2 máximo de forma direta, não puderem ser utilizados por quaisquer motivos. Tá ok? Então, aqui a gente coloca acima, né, a fórmula para o cálculo do VO2 máximo de forma indireta, calculado através do teste de caminhada de 6 minutos. Quem não viu, a gente tem um vídeo aqui no nosso canal que a gente fala sobre isso. A gente coloca a fórmula aqui só para exemplificar. Mas, de fato, eu quero de forma bem simples saber se um paciente estiver caminhando a 3 km por hora, em média, né, qual vai ser o consumo em METs dele ou qual vai ser o gasto, qual vai ser o VO2 dispendido naquela atividade. E é bem simples, pessoal. Primeiro você vai usar essa fórmula aqui, ó, que simplesmente você vai fazer o seguinte, você vai... primeiro, você tem que saber se o paciente está andando em linha reta ou num terreno com aclive ou declive. Aqui nós vamos considerar uma situação em linha reta, né? Então um componente horizontal. Então você vai pegar 0,1 e simplesmente multiplicar 0,1 pela velocidade, só que essa velocidade ela vai ser em metros por minuto. Então se o paciente ele caminha a 3 km por hora, você precisa converter isso, né? Existem várias calculadoras de conversão aí, mas 3 km por hora equivalem a 0,833 metros por segundo ou 50 metros por minuto. Então, 3 km por hora é igual a 50 metros por minuto. O que eu faço? Eu pego esse valor, 0,01, e multiplico por 50 metros por minuto. Eu vou ter aqui o valor de 5. Porém, eu preciso lembrar de somar essa multiplicação com o consumo de oxigênio em repouso, que é igual a 3,5, que a própria fórmula ela mostra aqui. Então, quando eu somo 3,5 mais o produto dessa multiplicação de 0,1 vezes a velocidade em metros por minuto, eu tenho o consumo de oxigênio que aquele paciente ele apresenta naquela caminhada, né? Que no caso aqui é uma caminhada de 3 km por hora. E aí nós temos pela soma, né, o consumo de oxigênio igual a 8,5 ml de oxigênio por quilograma por minuto. Esse é o consumo de oxigênio para essa atividade. E aí você pode, obviamente, querer converter isso em METs, né? Só lembrando, o VO2 é o consumo de oxigênio, é o quanto de oxigênio o nosso corpo necessita, ele gasta para fazer aquela atividade. Os METs são os equivalentes metabólicos, né? Lembrando que em repouso nós consumimos um MET, que é igual a 3,5 ml de oxigênio por quilograma por minuto. Se eu quiser converter essa atividade em METs, eu simplesmente, por conta disso, preciso dividir 8,5 por 3,5. Então eu vou ter aqui 2,43 METs.
que isso quer me dizer? Isso quer me dizer que aproximadamente essa caminhada ela faz com que o paciente ele aumente 2,43 vezes o gasto energético em repouso nessa caminhada. Então essa caminhada ela representa esse aumento de 2,43, o consumo de oxigênio, o gasto energético em relação ao repouso. Ou seja, ele praticamente dobrou, um pouquinho mais do que isso, a sua demanda energética nessa atividade. Uma coisa a gente tem que deixar claro, essa fórmula ela funciona bem, ela deixa bem claro isso aqui para pacientes ou pessoas que caminham com velocidade entre 5 a 100 metros por minuto, que representa 3 a 6 quilômetros por hora. Então tá aí um cálculo bem simples para você ter ideia daquela atividade, o que representa de gasto energético, de cálculo metabólico para o seu paciente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Alguma dúvida que tenha ficado, vocês podem colocar aqui nos comentários, aí na descrição. E até a próxima. Um grande abraço.